A paz do Senhor Jesus. Me chamo Guilherme Fagner da cidade de Bom Jesus, Goiás. Venho através deste ensino, falar sobre mais um pouco da doutrina do Senhor Jesus. Estamos vivendo tempos trabalhosos, como diz na palavra, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segundo Timóteo 3:1. Amados, nós como servos de Deus, devemos saber como convém andar na presença de Deus, para que não escandalizemos a obra do Senhor, mas sempre fazendo a diferença. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Devemos andar em novidade de vida, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6:4. Lembre-se que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, e você não vive mais para você. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. A Igreja de Cristo tem que ser diferente no seu modo de falar, de se comportar, de se vestir, de agir. Seja sempre fiel a Deus no seu ministério. Falar sobre a doutrina não é fácil. Muitos não gostam, ficam com raiva, outros mudam de igreja, reclamam e te perseguem por conta da palavra pregada. Mas não estamos na terra para agradar a homens, mas sim a Deus. Aleluia. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Tito 2:1. A doutrina é para todos. Quero dizer aos homens que gostam de escandalizar a obra do Senhor, que andam de shorts, usam bermudas mostrando a sua nudez. Você ficará de fora no dia do arrebatamento. Se morrer nessas condições, descerá ao inferno. Olha a palavra. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3:18. E também, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 15:16. Deixa a Deus mudar a sua vida. Ore ao Senhor e Ele te ajudará. Você pode dizer, roupa não leva ninguém ao céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Roupa não pode levar ninguém ao céu, mas a roupa pode te condenar ao inferno. No céu não entra bagagem, não entra pecado nem escândalos. Ou você acha que vai usar bermudão no céu? Olha a palavra. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6:11. Vejam que lhe foram dadas compridas vestes, não vestes curtas mostrando a nudez de ninguém. A maioria dos irmãos usam, até pastores e os obreiros da casa do Senhor que eram para dar exemplos, mas infelizmente escandalizam. Muitos irmãos torcem para times de futebol, e praticam esse esporte diabólico. Deus não criou torcedores, Deus criou adoradores. O futebol é uma idolatria, e os idólatras não podem entrar no reino dos céus, e ainda ficam imitando os cortes de cabelos mundanos, fazendo riscos no cabelo, desenhos, e riscam as sobrancelhas e fazem as sobrancelhas. Irmãos que usam camiseta regata e andam sem camisa. Deixa eu te dizer que o Senhor está te contemplando. Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Vocês que fazem academia para ficarem bombados para impressionar as mulheres, e também as mulheres que fazem isso estando em um ambiente onde há lascívia. Vocês usam roupas apertadas mostrando as curvas dos seus corpos. Veja o que a Bíblia diz. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. Esses são os crentes modernos e lights, mas quero te dizer que Deus não muda. Você pode mudar, mas o Senhor dos Exércitos não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Talvez na sua igreja tenha muitos assim, ou você também está nesta mesma situação. Toma vergonha na cara e muda de vida. Irmãos, o que tem de pregadores que quando são chamados para pregar em outras igrejas ou em lugares longe deixam as suas esposas em casa, e quando estão chegando no lugar onde vão pregar, tiram a aliança de casamento e guardam no bolso do terno. Tem muitos assim. Cuidado, o inferno te espera. Homens que traem as suas esposas, conversam com outras mulheres nas redes sociais, mandam nudes,
se masturbam com conversas pornográficas e no outro dia estão pregando. Tem mulheres nessa situação também, que usam objetos para passar nas partes genitais. Você que está sofrendo este problema, ore ao Senhor, jejue, leia a Bíblia e o Senhor te libertará desse vício. Basta você se arrepender e se esforçar para mudar. Irmãos, sejam vigilantes. O diabo anda em vosso derredor bramando como leão, à procura de quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Mulheres, sejam simples em seu modo de viver. Estejam sujeitas a seus maridos obedecendo a palavra. Vivam uma vida de oração e comunhão com o Senhor Jesus. Deixem as bagagens do Egito, os brincos, os colares, as pulseiras, gargantilhas, anéis, diademas de cabelo. Deixem os saltos altos para trás, as saias de bico, as saias de fendas, blusas sem mangas. Deus não se agrada disso. Cuidado com vestidos apertados e saias também. Usem roupas modestas, sejam comportadas. Veja algumas passagens na Bíblia. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Gênesis 35, 1-4, e também em 1 Timóteo 2, 9-10, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Sirva a Deus com boas obras. Essas coisas o Senhor se agrada, das boas obras. Deixem as pinturas, parem de pintar seus cabelos. Muitas mulheres, quando os cabelos brancos aparecem, elas começam a pintar. Veja o que diz a palavra: coroa de honra são as cãs, a qual se obtém no caminho da justiça. Provérbios 16:31. E também, a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Provérbios 20:29. As cãs são os cabelos brancos. Você, minha senhora e senhor, que pintam os seus cabelos, vocês não têm beleza? Se consertem nisso antes que seja tarde demais. Veja como as senhoras têm que se comportar na presença do Senhor, conforme está escrito em Tito 2, 3-5. Sejam sérias no seu modo de viver, deem exemplos, ensinem as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, a serem prudentes, a amarem seus maridos e seus filhos. Mas hoje até as senhoras crentes dão mau exemplos usando roupas curtas, passando batom na boca e soltando palavrões. Difíceis estão as coisas, irmãs. Deixem as maquiagens. O Senhor não se agrada. Vejam na palavra. Agora pois, ó assolada, que farás? Embora te vistas de escarlate e te adornes com enfeites de ouro, embora te pintes em volta dos olhos com antimônio, debalde te farias bela. Os teus amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Jeremias 4:30. Veja também em 1 Reis 9:30. Jezabel pintou-se em volta dos olhos e enfeitou sua cabeça. Os adornos não agradam a Deus. Ele não se agrada que suas servas usem essas porcarias, essas bagagens do Egito, e os saltos altos que deixam a mulher sensual deixando seus glúteos empinados, anda parecendo que está rebolando, e faz que muitos homens cometam o pecado de adultério pelos olhos, como está escrito em Mateus 5:28. Alguém pode dizer: onde está na Bíblia que salto alto é pecado? Vou mostrar a você, queira você acreditar ou não. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Isaías 3:16. Quero ainda dizer mais, que Deus não se agrada que você pinte suas unhas e muito menos de base, pois é pecado e te levará ao inferno. Muito menos esse negócio de francesinha. Irmãs, parem de copiar o mundo, imitem a Cristo. Aleluia. E também, quero dizer que mulher que usa calça comprida é abominação perante o Senhor. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5. Calça comprida é para homem, mulher usa saia e vestido composto e comportado. Quero dizer aos jovens: sejam moderados. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Tito 2:6. Não ameis ao mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
O amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Tem muitos jovens da igreja que fazem o que é mal aos olhos do Senhor Deus, cantam músicas mundanas, se prostituem, são desobedientes. A Bíblia fala para honrar os pais. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. A mocidade desses tempos é viciada em celular, filmes, séries, desenhos e tantas coisas mundanas. Esquecem de orar, jejuar, ler a Bíblia, se consagrar, santificar, fazer a obra do Senhor. Você pode perguntar um versículo, não sabe, mas pergunta de séries e filmes. A maioria vai te falar episódio por episódio detalhadamente. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Os jovens e as crianças que são o futuro da igreja estão se corrompendo com o mundo. Tem tantos irmãos e irmãs que vão ao altar do Senhor Jesus em pecado. Já virou algo normal para eles. Tomar ceia em pecado, pregar e louvar em pecado. Estão perdendo o temor do Senhor. Os crentes não gostam de fazer a obra de Deus, evangelizar, fazer visita, ir atrás daqueles que estão perdidos. Eu falo por eu também, preciso melhorar nisso. Se aplicar mais a esta obra, quero te dizer que não fiquem dentro da igreja mascando chiclete, comendo algo. Presta atenção no culto, vá prestar seu culto a Deus, o adore em espírito e em verdade. Tem que ter reverência na casa do Deus de Israel. Amados, até aqui senti de Deus de vos falar. Agradeço. Oremos ao Senhor Jesus em todo o tempo. Devemos orar sem cessar, como diz a palavra em 1 Tessalonicenses 5,17. Busquem a unção do Espírito Santo. Continue orando e se santificando. Jesus está voltando. Logo as agonias passam. Esteja pronto para o dia da volta do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.